Dando continuidade então, galera, sobre o nosso assunto ditadura militar e democracia no Brasil, vamos ver nessa aula o período militar. Bom, os militares estavam apavorados. Diversas manifestações, greves de operários e principalmente resistência por parte dos estudantes. Os militares concluíram que precisavam endurecer mais ainda o regime e endureceram. As passeatas de estudantes passaram a ser reprimidas pelas próprias forças armadas e muitos estudantes foram baleados. Agora, em vez do cacetete, vinha um fuzil automático. O Congresso Secreto da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em Ibiúna, no interior de São Paulo, foi dissolvido com 1.240 estudantes presos. Para piorar, o governo militar editou então o Ato Institucional número 5, o célebre AI-5, numa sexta-feira. Claro que, diante disso, a repressão, principalmente, ela teve um grande aumento. O AI-5 foi o principal instrumento de arbítrio da ditadura militar. Ele concedia, por exemplo, uma autoridade excepcional para o Poder Executivo Nacional. Agora, o general-presidente poderia, sem dar satisfação a ninguém, fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos de parlamentares, isto é, excluir o político do cargo que ocupava, fosse senador, governador ou deputado, demitir juízes, suspender garantias do Poder Judiciário, legislar por decretos, decretar estado de sítio, enfim, ter poderes tão vastos como os dos tiranos. Alguns analistas chegaram a falar do golpe dentro do golpe. Porque, se já havia uma ditadura desde 1964, a partir do AI-5, em 68, o fechamento seria total. Em 64, os principais atingidos tinham sido os sindicatos operários, os comunistas e o PTB. Mas ainda havia uma certa liberdade para intelectuais, artistas e estudantes. Por isso, puderam acontecer passeatas, algumas peças de teatros e festivais de músicas. Em 68, o fechamento passou a ser total, sem liberdade e toda a censura do governo militar. Bom, mas o que significava viver sobre uma ditadura militar? É exagerado achar que toda hora tem tanque na rua, soldados desfilando dentro das faculdades. Aparentemente não muda muita coisa, porque você vai às compras, ao dentista, passeia, enfim. Mas se você tiver um pingo de consciência, desconfia que as coisas não vão bem. Existe um cheiro de esquisitice. Algumas pessoas falam baixo e olham em volta. Há uma nuvem de mistério cobrindo o país. Depois de 64, ainda dava para desafiar o regime. Depois do AI-5, o regime tinha fechado de vez. Passeatas eram dissolvidas a tiro de fuzil. Em cada redação de jornal havia um funcionário da Polícia Federal para fazer a censura. Não poderia sair nenhuma notícia que desagradasse o governo. Uma simples reportagem esportiva, por exemplo, sobre o time do Internacional de Porto Alegre com sua camisa vermelha, poderia ser encarada como propaganda da Internacional Comunista. Além da censura, o jornal não podia dizer que tinha sofrido a censura. Isso, claro, também era censurado. A saída de alguns jornais insistentes em publicar algumas notícias contra o governo militar era a seguinte: muitos jornais passaram então a publicar receitas de bolo nos espaços vazios deixados por partes retiradas pela polícia. As pessoas estavam lendo uma página sobre política nacional e de repente vinha aquela absurda receita para fazer uma torta de abacaxi. As pessoas que eram mais espertas percebiam logo que era um protesto. Claro que existem também os desinformados, que ainda hoje declaram que naquele tempo o governo era muito melhor do que hoje. Bom, ninguém podia falar mal do governo. Reclamar na fila do ônibus era a linha até a cadeia. Estudantes e professores que conversassem sobre política poderiam ser expulsos da escola ou da faculdade. Devido ao Decreto-Lei número 477, bom, imagine o clima dentro da sala de aula. Se o professor contasse aos alunos o que você está lendo nesse livro, por exemplo, um livro que você lia, corria o sério risco de não poder voltar mais à sala de aula. Qualquer aluno novo que tentasse se enturmar era logo suspeito de pertencer ao Serviço Nacional de Inteligência. Bom, o político que fizesse oposição aguda seria logo caçado pelo AI-5.
com tantas dificuldades como continuar fazendo, por exemplo, oposição ao regime. Para muitos jovens, só havia um caminho: seguir na luta armada, que é o tema da próxima aula que vamos ver.